Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e já é final da primeira semana de setembro, já é pôr do sol. Vamos fazer esse vídeo, essa retrospectiva antes de escurecer, mas eu não queria deixar de dar para você uma retrospectiva desses eventos que aconteceram essa semana. Vamos lá? Os futuros de ações dos Estados Unidos caíram na segunda-feira depois que os Estados Unidos e a China mutuamente impuseram novos impostos, um jogando imposto para lá e outro jogando imposto por cá. Há sinais de um acordo, porém os Estados Unidos não será facilmente enganado por promessas vazias. Não que os chineses fazem promessas vazias, entendeu? Mas, antes a última vez que isso aconteceu, né, a China disse que então a gente vai fazer um acordo e, né, não fizeram. Então tem que manter a pressão sobre a China para que a palavra seja cumprida. Então, imposto ainda vai levar até que realmente tenha algum acordo, né? As ações dos Estados Unidos caíram amplamente na terça-feira, Dow caindo 1,6% num só dia, porém subiram 1% na quarta-feira, depois que dados encorajadores da China ajudaram com preocupações de desaceleração do crescimento global. Na quinta-feira, os Estados Unidos e a China concordaram em manter negociações de alto nível no próximo mês, enviando índices pelo menos 1% para cima, índices dos Estados Unidos mais altos para a semana toda. Dow subiu 1,5%, e SP500 e Nasdaq ambos subiram 1,8%. E, mundo afora, a guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e a China manteve a atividade global das fábricas em declínio em agosto, o que serviu para fortalecer o argumento de formadores de políticas nacionais financeiras em vários países para desencadear novas rodadas de estímulo fiscal e monetário, como se o que nós já temos não bastasse, né? Na quinta-feira, e se não bastar, vai acrescentar outro. E se isso não bastar, então vai acrescentar outro. Quando é que vai terminar? Essa é a grande pergunta agora minha, né? Agora já com taxa de juros abaixo de zero em muitos lugares dos Estados Unidos, do mundo, quer dizer, né? Nos Estados Unidos não, mas no mundo, aonde vai? Vai para negativo 10%, vamos ter que pagar 10% por 15 anos para manter nosso dinheiro no banco, né? Isso não faz sentido não. Na quinta-feira, a China e os Estados Unidos concordaram em retomar as negociações, que obviamente boiou os mercados mundialmente. As ações de Hong Kong tiveram seu melhor desempenho de 2019 na quarta-feira, ganhando quase 4% com as notícias de que a lei de extradição, que tinha provocado meses de protestos, de manifestações, será agora completamente retirada. Mercados europeus, todos mais altos. Maior ganhador foi a Itália, subindo 2,9%, com o novo governo aí, que está prometendo arreglar as coisas com o governo europeu. Londres, com toda aquela bagunça de Brexit, só subiu 1%, mas conseguiu subir, né? Das Américas, também mais altos. Argentina, surpresa da semana, finalmente teve um retrocesso daquela queda, subindo 12,4% numa só semana. Isso depois de perder mais de 50% nas últimas semanas. 12% de ganho é muito, né? Bovespa subiu 1,8%, segundo somente a Argentina, e México teve pior desempenho, mas ainda conseguiu subir 0,2%, 0,2%. Mercados da Ásia misturados, China subiu mais de todos, 4% positivo, Hong Kong quase o tanto, pertinho por trás, subindo 3,8%. O pior desempenho foi a Índia, perdendo 1%, os outros no meio, né? Agora a China vai entrar na criptomoeda. O que assusta você sobre China emitindo criptomoeda, né? Eu posso garantir que por motivos de controlar mais rigorosamente o fluxo de valores, porque blockchain mantém o recorde de cada
transação, né? Não é como dinheiro em espécie que você pode passar para uma pessoa, pode passar para outra pessoa, pode passar para outra pessoa e ninguém sabe, menos as pessoas que envolvidas naquelas transações, né? Agora, criptomoeda, quando isso vier e já é jogado fora todo dinheiro de espécie, caramba, todo governo e toda pessoa, né, que é permitido acesso a isso vai poder ver todas as transações. Outra razão é para reconquistar soberania e independência do dólar, né? Claro que a China vai gostar disso. Bitcoin, por sua vez, subiu 7,4% essa semana para 10.270 dólares por moedinha digital. A economia da Argentina, infelizmente, está continuando sua implosão. Títulos caíram a recordes de baixa, enquanto ações despencaram. O peso argentino tem perdido mais de 25% do seu valor desde as eleições, somente no mês passado. O presidente Macri foi... pronunciação francesa, né? Macri, né? Presidente Macri foi obrigado a impor controle central sobre partes da economia. Difícil principalmente para ele, pois ele ganhou a eleição com promessas de eliminar esse tipo de controles centrais. E agora está meio forçado obrigado a fazer isso, né? Para ganhar controle sobre a economia que está em queda, né? Títulos na Europa continuam a marchar cada vez mais para dentro de território de juros negativos, e não somente na Europa, mas também em mercados emergentes também. O euro caiu para uma nova baixa de 16 meses na segunda-feira. O yuan chinês também caiu esta semana para nível mais baixo em mais de uma década, chegando a 7,2 versus o dólar. No mesmo clube essa semana, libra esterlina, né, que também está caindo claramente devido a essa bagunça de Brexit, né? A oposição ganhou uma maioria no parlamento e, consequentemente, alguns traidores aí, né? Alguns do time do primeiro-ministro desistiram, foram para o outro lado e então perdeu a maioria do parlamento e, consequentemente, os legisladores rejeitaram o plano de Boris Johnson, o novo primeiro-ministro, para lidar com o Brexit. A libra caiu abaixo de $1,20, é o nível mais baixo desde a queda instantânea de outubro de 2016, o flash crash, não sei se conhece, né? O mercado foi assim, quase tão rápido assim, né? E muita gente perdeu, muita gente ganhou. Faltam somente 7 semanas até a data agendada para Brexit. Ninguém sabe como é que vai. A bagunça total por aí, com várias estratégias sendo implementadas por vários lados. Claro que o caos tem atingido a economia da Grã-Bretanha. A manufatura está contraindo no maior ritmo em 7 anos. A economia geral do Reino Unido está perto de recessão. E... então, bagunça total, né? O rendimento do título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos continua a cair, porém, analistas agora opinam que recessão não necessariamente, obrigatoriamente, vem depois de uma inversão da curva de rendimentos, né? Inverteu-se a curva, né? Já expliquei isso em outro vídeo, se não entenderem, então faça pergunta aí nos comentários. Depois dessa inversão da curva de rendimentos de curto prazo a longo prazo, todo mundo está dizendo, então, logo vem recessão. Logo vem recessão, né? Vamos ver. Todo mundo assustado. Aí aumentou o preço de ouro e metais preciosos e tudo isso, porque pessoas estão pensando, logo vem recessão, logo vem recessão. É um novo fator. É o fluxo maciço de capital estrangeiro para os Estados Unidos. Por quê? Pois, embora as taxas sejam baixas historicamente, taxas de juros, entendeu? Ainda estão relativamente mais altas em comparação com o resto do mundo, né? Então, claro que pessoas, onde que nós podemos guardar nosso dinheiro? Onde é que está a taxa de juros mais alta? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o dólar está seguro? Claro que está seguro, mas pelo menos mais seguro que outros lugares. Pelo menos mais do que Argentina, né, Grã-Bretanha, Itália e todos esses outros lugares que estão caindo recentemente. Este influxo pode ser um contrapeso à inversão da curva, né? Então talvez não haja essa necessidade de haver uma grande recessão logo.
petróleo super volátil essa semana, 2% para cima, um dia 3% para baixo, ou quer dizer, 2% para baixo, um dia 3% para cima, para outro, né? Por mais que OPEP, que manter produção baixa para estabelecer suporte nos preços, Rússia, que não é membro da OPEP, mas é amigo e aliado, está aumentando a produção, que é contra os propósitos da OPEP, né? Iraque também bateu um recorde de nova produção essa semana, aumentando 65% nos últimos 5 anos, ao passo que supera problemas de infraestrutura devido à guerra, né? Você entende? Iraque é membro da OPEP, mas é determinado a não ser impedido para que possa resgatar a sua própria economia, claro, né? Especialmente quando vê que a Arábia Saudita tem muito mais riqueza e claro que Iraque, não, nós queremos o nosso também, né? Nós não vamos diminuir a nossa produção quando isso é o sangue, né, da nossa economia. Petróleo aumentou essa semana, bruto dos Estados Unidos. OPEP, cada vez mais irrelevante, OPEP, irrelevante. Bruto dos Estados Unidos subiu 2,6% para 56 dólares e 63 centavos. Brent internacional subiu 1,8% para 61 dólares e 51 centavos. Mas ainda assim, ainda apesar, embora essa subida, né, seja o que aconteceu a semana, para o mês, petróleo ainda está 7% para baixo. Interessante, ouro e preto mais baixo para a semana, ouro baixou 0,9% para 1.507 dólares, prata baixou 0,7% para 18 dólares e 32 centavos, né? Muito melhor que os 15 dólares que ficou há muito tempo, né? Em novas eleições na Alemanha, o partido da chanceler alemã Angela Merkel conseguiu manter-se em poder, porém está cada vez mais perdendo sua base, né? Quer dizer que a política de entrada livre de refugiados está cada vez menos popular e ela vai, em alguma hora no futuro, ela vai perder essa eleição. Brasileiros entrevistados disseram que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um trabalho ruim ou terrível, subiu de 33% para 38% após um clamor global pelo manuseio pelo governo de incêndios recordes na floresta amazônica. Gente, esses incêndios acontecem cada ano. Todo mundo que mora na floresta amazônia, eu morei lá há 17 anos, já sabemos disso. Passa um mês, passa a temporada de todo mundo fazer esses fogos. Não é grande coisa, não. E até esse ano é menos do que em outros anos, né? É politicagem, é fake news. Itália tem um novo governo com processo de melhorar as relações do país com a Comissão Europeia e a União Europeia. Então, parabéns, Itália, melhoras. A recessão industrial na zona do euro continuou por um 7º mês em agosto. Na Alemanha, por exemplo, os pedidos de fábrica caíram 2,7% em julho, acrescenta mais pressão do Banco da Comunidade Banco Central Europeu, que vai se reunir essa próxima semana para adicionar ainda mais estímulo. A atividade manufatureira dos Estados Unidos caiu pela primeira vez, isso ajuda, né? Tá ficando muito escuro. Caiu pela primeira vez em 3 anos em agosto, com novos pedidos em contratações caindo acentuadamente à medida que tensões comerciais pesavam, né? Por outro lado, a atividade do setor de serviços dos Estados Unidos acelerou em agosto e os empregadores privados aumentaram as contratações. A economia dos Estados Unidos ainda está crescendo, porém em ritmo mais lento. Então tem essas boas notícias e tem notícias ruins, tem que encontrar um equilíbrio entre essas coisas. As atividades de negócio de Hong Kong caíram mais em agosto desde o final de 2008, claro, né? Do resultado direto das manifestações, mas agora foi oficializado pela reportagem, né? O Google a Google concorda em pagar uma multa recorde de 170 milhões de dólares para resolver as acusações de que o YouTube é site da Google. Google é dono da YouTube, né? Acusações que o YouTube violou a lei ao rastrear e vender conscientemente anúncios direcionados a crianças, informou a Federal Trade Commission, que é a Comissão Federal de Negócio dos Estados Unidos, na quarta-feira. E eles dizem que não pode fazer
tal coisa. Acordo envolve a maior penalidade de todos os tempos sob a Lei de Proteção e Privacidade Online das Crianças. Peraí, Google admitiu sua culpa nisso? Quer dizer que admitindo que quis contornar a lei e foi flagrado. E você acha que se não foi flagrado, teria continuado, né? E será que não está encontrando outra maneira de fazer a mesma coisa? Você ainda acha que Google é tudo inocente e imparcial? Creio que não. Metade dos Estados Unidos, esta semana, metade dos estados Unidos essa semana iniciarão investigações de antitrust da Google. Google está entrando vai apanhar. Logo antes da entrada em vigor de novas tarifas americanas de 112 bilhões de dólares em mercadorias chinesas, uma varejista líder aqui nos Estados Unidos, que é tipo Walmart, mas o nome é Target, informou a centenas de fornecedores que recusaria aceitar aumentos de custos relacionados a tarifas. Quer dizer que Target vai dizer a fornecedores que estão impactados por essas sanções, esses impostos, né, que, claro, logicamente vai ter que aumentar os preços, né, devido a esses impostos. E Target está dizendo, a gente não aceita. Pode aumentar o preço, mas a gente não vai pagar. Vamos pagar o mesmo preço como antes e vamos receber a mercadoria. Tá, ok, muito bem, né? Peraí. Dá para simplesmente não pagar algum aumento de preço e ainda receber a mercadoria? Que bruxaria é essa? China agora está reclamando da Organização Mundial do Comércio, falando em bruxaria, sobre tarifas dos Estados Unidos. China está reclamando sobre tarifas dos Estados Unidos que afetam 300 bilhões de dólares em exportações chinesas. Não é justo! Não é justo, não! As autoridades... China, né, para tanto tempo está fazendo prática que não é justa e agora está sofrendo um pouco com o seu próprio remédio, né? As autoridades dos Estados Unidos dizem que as sanções contra a China são por roubo de propriedade intelectual, algo que não é previsto nessas regras da OMC, né? Que nada impede, quer dizer, né? A China está dizendo que não é justo, nós deveríamos poder roubar esses segredos industriais sem ter que apanhar nada, né? Chora, China. O déficit comercial geral dos Estados Unidos diminuiu levemente em julho, porém a diferença com a China aumentou 9,4%, subindo para um nível mais alto em 6 meses. Esse nome, a XAG, XAG, fabricante de drones com sede em Guangzhou, na China, fez uma parceria com a Bayer Crop Science da Alemanha em uma operação de enxame de drones para matar pragas agrícolas que devoram colheitas. Puxa, agora isso é legal. Né? Será que roubaram essa tecnologia dos Estados Unidos? Acredito que sim, né? Depois do teste, uma região do sul da China afirma ter registrado uma taxa de mortalidade dos bichos, não das pessoas, dos bichos, taxa de mortalidade dos bichos de até 98%, diz o manufatureiro. É claro que o manufatureiro vai dizer 98%, até que, ainda que se fosse menos, mas não sabemos, né? Quem sabe, foi 98%, pode ser, né? Os engenheiros da Amazon estão testando scanners que conseguem identificação positiva de uma mão humana individual para realizar compras na loja, ao contrário dos scanners de impressão digital, encontrados em dispositivos móveis. Ele usa geometria de visão e profundidade para identificar o formato e o tamanho de cada mão antes de cobrar um cartão de crédito registrado. A tecnologia pode já ser lançada no próximo ano. Legal, né? Legal. A impressão digital no meu celular ou tablet não funciona muito bem, não. Talvez a mão inteira seja mais fácil, né? Se eu botar aqui no meu tablet e trancar, eu nunca entro, né? Que minha impressão digital parece que muda de semana em semana. Às vezes funciona, outras vezes não. Huawei
grande empresa chinesa, né, que está tentando, parece que os Estados Unidos está acusando o Huawei a tentar praticar espionagem nos Estados Unidos por colocar essas máquinas e câmeras e tudo isso para espionagem dentro desse equipamento 5G. Todo mundo quer 5G, né, internet mais rápido, quero. Mas ainda assim, os Estados Unidos disse não, você não vai praticar isso e está tentando falar com o resto do mundo, não aceita isso, né? Que o Huawei, China vai poder roubar mais segredos e ver qualquer coisa que a gente está fazendo, né? Mas a Huawei ganhou o primeiro lugar com mais de 50 contratos comerciais de 5G em todo o mundo, apesar de estar bloqueado nos Estados Unidos, Japão e Austrália. Concorrentes são Nokia, com 45 acordos comerciais. Parabéns, Nokia. Não sei se isso afeta, né, a economia de Manaus. A Nokia com 45 acordos comerciais de 5G e a Ericsson com 24. A Europa ainda está para decidir. Então, quem sabe, quem ganhar na Europa, quem sabe vai vencer essa guerra, essa corrida. Um painel de arbitragem no Banco Mundial reduz o prêmio inicial de 8,7 bilhões de dólares a ConocoPhillips em 227 milhões de dólares como compensação pela expropriação de seus ativos pela Venezuela. Quer dizer, que Venezuela, né, tomou conta, mais ou menos que roubou, né, os ativos, poços de óleo, de petróleo, e ConocoPhillips disse que é isso, né? A quem nós podemos recorrer? E o Banco Mundial disse, não, você tem que pagar. Ou eles ganharam, né, o processo, ganharam 8,7 bilhões de dólares e Venezuela disse, não é justo. Então o Banco Mundial reduziu por 227 milhões de dólares o julgamento. Quer dizer que Venezuela, em vez de ter que pagar 8,7 bilhões de dólares, teria que pagar tipo 8,4 bilhões de dólares. A empresa ainda está satisfeita, mas Venezuela nem consegue alimentar seu próprio povo, muito menos pagar julgamentos desses, né? Você confia mais em empresas do que no governo? Agora, pela primeira vez desde 2017, Apple está lançando títulos de 30 anos em 3% e menos, né? Hipoteca fácil para empresas, legal. Disney, fabricante de implementos agrícolas, John Deere também estão lançando títulos. Manifestações por milhares de estudantes universitários de Hong Kong continuaram esta semana, apesar do recolhimento do projeto de lei de extradição. Acham que esta ação tarde e muito pequena demais, então ainda estão em manifestação. Na Argentina, milhares de manifestantes saíram às ruas para protestar contra o governo do presidente Maurício Macri e uma perspectiva econômica cada vez mais sombria no país, em crise e com dificuldades financeiras. As eleições se realizarão daqui a 7 semanas. Não tem muito tempo não. Furacão Dorian é uma tempestade mais forte da categoria 5, com ventos acima de 250 km por hora, que já atingiu as 700 ilhas das Bahamas. O problema enorme é que turismo responde por 60% da economia das Bahamas. Como agora vai recuperar se ninguém quer fazer turismo no meio dessa devastação? É uma situação muito triste nas Bahamas. Após 33 anos, como se chama, né? Porque baleia não é peixe, então não são pescadores, são mamíferos, não sei. Japoneses começaram a caçar baleias comercialmente. Para alguns tradicionalistas, o costume remonta séculos e deve ser mantido, mas outros dizem que se tornou desatualizado. Não sei se qualquer brasileiro tem alguma opinião sobre isso, porque quem caça baleia em Brasil. Agora, eu tive dificuldade, primeira vez Amazonas, que todo mundo chama de barco voador, voadeira, chama de baleeira. Baleeira é de ir atrás de baleias, né? Interessante isso. A Lamborghini gostou desses carros, divulgará o primeiro carro híbrido, né? Gasolina e elétrico no Salão Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, na próxima semana. O carro será chamado Sian. O carro Lamborghini Sian. Sian significa relâmpago. Será que o Lamborghini
Eletricidade, tá vendo, né? Interessante isso. Será que será o Lamborghini mais rápido, 355 km por hora, e mais poderoso, já produzido e vai ser, vão ser fabricados somente 63 exemplares, né? O número a ser feito a comemorar o ano da fundação do Lamborghini em 1963, né? O preço será nos milhões de dólares. Você quer um? Não sei. Eu vou com um Corvette, né? O novo Corvette C8 é legal pra caramba. Mas se você quiser, então investe muito aqui no Day Trading Academy. Faça sua aprendizagem. A gente ensina você a fazer o Day Trading para que você possa comprar um Lamborghini desse, né? Seria legal. Até semana que vem, gente.